Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor e comentarista político. Hoje estou aqui para falar do novo marco fiscal aprovado agora no Congresso, ou melhor, dessa tragédia aprovada. O novo marco fiscal foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados por ampla maioria, foi 380 e poucos votos, com apenas 108 contrários, né? Uma amplíssima maioria. E agora segue para o Senado para aprovação. Agora, o que é esse novo arcabouço fiscal, né? Esse novo marco fiscal aprovado ontem? Ele é uma espécie de reedição do teto de gastos, só que aprovado em 2017 por Temer, com uma flexibilizaçãozinha um pouquinho maior, podendo ser flexível, aumentar no ano seguinte, se tiver o crescimento do PIB, etc. Um pouquinhozinho mais flexível do que era o teto de gasto do Temer. Agora, o que era o teto do gasto do Temer? Foi uma medida que congelou os investimentos públicos, os gastos, a expansão dos gastos públicos por 20 anos. Todos os gastos com saúde, educação, segurança, habitação, política social em geral, todos os gastos públicos ficaram congelados por 20 anos. Qual é a intenção disso? Você segurar o gasto do Estado, o gasto público, para poder sobrar mais dinheiro para você pagar a dívida pública, que consome quase metade de todo o orçamento, vai para os banqueiros, né? A gente deve o nosso título de dívida para os bancos e esse dinheiro foi guardado para eles por Temer. Isso em 2017 foi uma coisa horrorosa, nós da esquerda lutamos contra isso, nos manifestamos completamente contrários a isso, protestamos contra isso, fomos para as ruas dizer fora Temer contra isso. E todo mundo votou contra, se manifestou contra, o PT inteiro votou contra, a esquerda inteira votou contra. Vamos ver, inclusive, o que o Lula falou do teto de gastos na campanha, recentemente, na campanha eleitoral. Qual é a posição do Lula sobre o teto de gastos? Vamos ver? A quem interessa o teto de gastos? Ao sistema financeiro? Aos banqueiros? O teto de gasto não pode existir num país que tem os compromissos com o povo que o Brasil tem que ter. Ou seja, o que você precisa é parar de confundir investimento no pobre como gasto. Porque nesse país, lamentavelmente, é assim. Quando você pega 1 bilhão e dá para um rico, é investimento. Nem sabe se ele vai investir corretamente. Agora, quando você pega R$300 e dá para o pobre, é gasto. Então é o seguinte, não é gasto investir na educação, não é gasto fazer escola técnica, não é gasto contratar mais professores, não é gasto criar piso para os professores, não é gasto fazer cisterna. Gasto é quando você investe um dinheiro que não tem retorno. E um ativo como a cisterna, ele traz qualidade de vida, ele traz benefício para a população, um salário traz poder de compra. A coisa mais fantástica do mundo é o povo poder comprar o que comer com o resultado do seu suor ou com políticas que o Estado tem que fazer. E aí o Estado tem que assumir responsabilidade, fazer um teto de gasto para garantir que os banqueiros recebam a sua parte. Nós vamos revogar o teto de gasto. É importante todo eleitor saber. E nós não tratamos o gasto que muita gente trata. Para mim, investir em comida não é gasto, investir em saúde não é gasto, investir em tecnologia não é gasto, isso é investimento. Virgínia, eu já fui presidente da República e você sabe que a gente não tinha teto de gasto e a economia estava muito estabilizada, tinha muito investimento externo e a economia estava crescendo a 7,5% quando eu deixei a presidência da República. Bom, como vocês puderam ver, né, o Lula se manifestou totalmente contrário ao teto de gastos, dizendo que é um absurdo, que a gente tem que sim, o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento, tem que ter gastos com saúde, com educação, com previdência, com segurança, com habitação e etc. Né? Agora, o que aconteceu ontem foi que a proposta do governo, essa proposta veio originalmente do governo, né, do ministro Haddad, veio do Lula, do Haddad, para criar esse novo arcabouço fiscal, que nada mais é que uma reedição do teto de gastos, só que de uma forma um pouquinhozinho mais flexível. Só que quando ela chegou na Câmara, ela foi piorada mais ainda. Porque o que chegou na Câmara, um deputado do PT, que agora não lembro, PP, né? Não confundir com PT, né? PP de direita, que era o antigo Arena da ditadura, né? Um deputado piorou mais ainda,
Tirando, por exemplo, havia a exceção para o Fundeb, né? O Fundeb ficaria fora disso. Fundeb, para quem não sabe, é Fundo de Manutenção da Educação Básica. É o dinheiro que paga meu salário, por exemplo, né? É o que paga o salário do professor, que paga livro didático, que paga merenda escolar, que enfim, que sustenta boa parte da educação no Brasil, é o dinheiro do Fundeb. Havia uma regra que colocava isso como exceção, ou seja, ele não ficaria limitado a esse teto. O governo, se quisesse, poderia expandir gastos com educação. Isso foi retirado, então não pode ter expansão com gastos com educação também no ano seguinte, agora 2024, 2025, 2026, enfim, é um novo marco, né, aprovado. E foi criado um monte de punições para o governo caso o governo descumpra aquilo ali. Inclusive proibição de fazer concurso público, proibição de fazer reajuste para servidor público, e mais punição de poder ter que reduzir mais ainda os gastos públicos nos anos seguintes caso descumpra em um dos anos. Ou seja, a proposta foi piorada, ela foi transformada numa proposta mais dura ainda, que estrangula mais ainda os gastos públicos. Lembrando, tudo isso é com a intenção de sobrar dinheiro para pagar a dívida pública, que é o dinheiro que a gente paga para Itaú, Bradesco, Santander e grandes banqueiros mundiais. Aí nunca fez revisão dessa merda, dessa dívida que está aí há milênios, a gente nunca paga, né? Uma coisa impressionante. Metade do orçamento federal quase vai para isso. Essa dívida com esses juros astronômicos que a gente tem também, né? Essa dívida nunca é quitada. Tudo bem que tudo ok, nenhum governo quita totalmente sua dívida, todo governo deve. Agora, se você vê isso consumir metade do orçamento, é muita grana. Os banqueiros ficaram com metade de tudo que a gente dá de imposto para o governo, é algo astronômico. E essa medida foi criada, esse novo teto de gasto, esse novo arcabouço fiscal aí, é uma nova edição disso. E, estranhamente, essa é a minha indignação com esse vídeo aqui, recebeu amplo apoio. Todos os deputados do PT votaram a favor, todos os deputados do PDT votaram a favor, todos os deputados do PSB votaram a favor, o PCdoB votou a favor. O único grupo da esquerda que votou contrário foi o PSOL. O PSOL votou contrário, se manifestou contrário e votou contrário. Foi coerente, né? Porque essa é uma bandeira que a esquerda sempre defendeu, né? Que você tenha, o Estado possa expandir gastos públicos para poder ser o indutor do desenvolvimento. E a esquerda inteira aprova. E se você reparar, blogueiro nenhum, praticamente de esquerda, pelo menos os que estão ligados, né, ao PT, ninguém considerou isso um absurdo. O Lula fez, o PT, o governo fez aquilo que a gente sempre criticou. Foi aprovada uma medida de direita ontem. E você tem um silêncio. A esquerda não lutou contra isso, não teve manifestação contra isso. Você não teve youtubers, os blogueiros, enfim, da esquerda se manifestando contra isso. Lula não vai conseguir cumprir as promessas de campanha agora que foi aprovado esse teto de gastos, porque não vai conseguir expandir gastos públicos. Os gastos foram todos deprimidos, foram todos reduzidos ao longo desses últimos anos, com Temer, com Bolsonaro. E agora você estabelece, mantém, né, cria um novo teto de gastos que você diz que não pode ampliar. Como é que o Lula vai cumprir os gastos de questão do desmatamento, de combate ao racismo, ampliar a educação e Bolsa Família, melhorar o SUS? Como é que vai fazer isso se não pode expandir gasto público? Na real, a gente vai ficar completamente dependente de ter crescimento do PIB, coisa que é muito difícil, porque o Estado não pode gastar. Historicamente, no Brasil, o Estado é indutor do desenvolvimento econômico e social. Isso é desde Vargas, tem 80 anos, 90 anos que é assim. Só que o Estado não vai poder gastar. De onde vai vir o desenvolvimento, então? Aí vai depender de investimento estrangeiro direto, de investimento da China, dos Estados Unidos e tal. E se não tiver tanto investimento? De onde vai vir o investimento? Então, aí não vai ter crescimento do PIB. Não tem crescimento do PIB, não tem crescimento de receita, não tem expansão de gasto público. Como é que cumpre, então, a promessa de campanha? O povo está esperando cerveja e picanha. E aí? O que vai acontecer, o que vai acabar acontecendo, é que vai ficar se fazendo um monte de discursos de esquerda bonito. Ah, o jogador brasileiro sofreu racismo na Europa. A gente vai fazer uma fala sobre o racismo. Uma fala. Mas ação concreta de políticas de incluir os negros na sociedade não vai ter, porque cadê o dinheiro? A gente vai fazer uma fala bonitinha, importante professor, palma professor importante. Cadê o dinheiro para bancar o salário do professor? Para pagar o Fundeb? Cadê o dinheiro para ampliar as coisas? Não pode porque tem um teste de gastos. Já vai fazer falas bonitas para defender as mulheres. Cadê o dinheiro para criar política de combate à violência contra a mulher e educação e etc e tal? Não pode porque tem um teto de gastos impedido. Novo arcabouço fiscal, que é praticamente a mesma coisa. A mudança é pequena. Então, a gente está entrando numa cilada que é muito complicada. E com certeza muita gente está ouvindo meu vídeo aqui, com certeza está pé da vida, imaginando, nossa, mas você está criticando o Lula, está criticando o governo Lula. Eu sou uma pessoa que eu sigo as minhas ideias. Eu sou uma pessoa de esquerda socialista.
Eu não sigo pessoas. Quando o Lula fizer uma medida positiva, eu vou elogiar o Lula como fiz diversas. Aliás, na maioria dos meus vídeos eu estou elogiando. Quando o Lula aprovar uma medida de direita como essa, eu vou criticar o Lula, porque eu defendo a esquerda. Quem está fazendo o jogo da direita ao não criticar essa medida de direita que foi criado são vocês. São vocês, eu digo, aqueles que estão defendendo esse novo arcabouço fiscal. Porque isso é uma medida de direita. É tão de direita que vários bolsonaristas votaram a favor. Ah, criticar o Lula fazer o jogo da direita. Essa medida do Lula é de direita. Eu estou agindo como a esquerda ao criticar essa medida. Então é importante a gente ter esse senso crítico e entender que tem que ter pressão política e tem que ter senso crítico. A maioria das pessoas nem sabe o que é arcabouço fiscal. As pessoas se guiam por governo por questão de machismo, feminismo, e negro, e branco, LGBT e não sei o quê, mas a parte da economia, o que é que vai melhorar ou não a parte da vida do povo, pouca gente dá interesse, se interessa por isso. E é isso que vai de fato mudar a vida das pessoas. Ou melhor, não vai mudar. Por quê? As mãos do governo estão presas agora. Se a gente não luta para pressionar esse governo para cair para a esquerda, existe uma tendência bem grande dele ser absorvido cada vez mais para a direita. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Acho que muita gente gostou e acho que muita gente não gostou, mas eu não estou aqui para agradar, eu não vou me candidatar a nada. Eu quero fazer a discussão crítica e política aqui no vídeo, no canal também. Ok, pessoal? Um abraço, até mais.